Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22, diz assim no versículo 31, disse também um Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí diz assim, e tu quando te converteres, confirma teus irmãos, ajuda teus irmãos. Quando te converteres, pisa nos teus irmãos, é isso? É isso que Deus está falando? Não. Então Jesus diz que estava orando por Pedro, para que a fé dele não desfaleça. Irmão, imagina Jesus dizendo para você, ei, o diabo me pediu para peneirar você. Por isso que eu estou dizendo que a palavra é um pouco forte. Agora essa palavra peneirar, eu estava pesquisando, ela vem da mesma palavra cineasmo, que significa testar a fé de alguém daí até perto da morte. Testar a fé de alguém a ponto de ser destruído. Isso significa peneirar, essa palavra no original. Então Jesus disse para Pedro, o diabo disse para mim que ele vai testar a tua fé, Pedro. Me pediu para peneirar você. E sabe o que Jesus disse? Eu vou orar por você, eu vou orar por esse demônio para ele sair. Não, Jesus não falou isso. Jesus só disse, eu vou orar para que a sua fé não morra, para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu vou deixar o diabo te peneirar. Por quê? Porque eu quero que você se converta. Eu entendo que essa é a mensagem de Jesus para Pedro, porque eu quero que você se converta. Parece doidice, mas pessoas precisam te ofender, te machucar, te trair. Porém, ai daquele por quem vier a ofensa. É bíblico isso. Mas é necessário que haja isso, querido. Que não saia ofensa de você para ninguém, mas é necessário que saia ofensa dos outros para você. É necessário que saia perseguição dos outros para você, porque é isso que prova a sua fé. Ouça com graça e entendimento que eu vou te dizer. O diabo tem o poder permitido por Deus de nos peneirar. E pode isso, Albeni? Pode isso, Adaia? Deve acontecer. Se o evangelho que você vive não tem problemas, não tem por que militar. Isso foi o Paulo que falou. Se você não encontrar, é isso que eu ia dizer, se você não encontrar o diabo no caminho é porque você está andando lado a lado com ele. Isso é forte. Então se você não quer problemas, fique aí com o seu pecadinho de estimação, fazendo a vontade do diabo. Agora, se você quer mudança de vida, te prepara para que a sua fé não desfaleça, porque Deus vai permitir. Porque o diabo vai peneirar você. E sabe quem permite é Deus. Queridos, é melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Por quê? Porque o ofensor, ele se torna arrogante. Já o ofendido, ele tem a oportunidade de se tornar humilde. Nenhum ofensor se torna humilde, mas todo ofensor é arrogante. Mas todo ofendido, ele pode se tornar humilde se ele permitir Deus conduzir seu coração. Por isso eu sempre digo, não siga seu coração, guie o seu coração, porque o seu coração ele é enganoso, diz a Bíblia. Então o diabo ele pede aqui para Jesus para peneirar Pedro, para testar a fé. Depois de passar pela peneira daí, muita gente se converte. Pedro foi um. Por isso que eu desde o início estou dizendo que essa palavra é um pouco forte e é preciso entendimento. Depois da peneira, ou você se converte ou você morre. Eu passei já pela peneira, se eu for contar aqui vai ser muito longo, mas eu vou deixar para uma outra, o testemunho. Mas todos nós precisamos passar pela peneira e você vai entender por que você precisa passar. E por que a peneira está na mão do diabo e não na mão de Deus. Agora, se você passou pela prova e não foi aprovado, certamente você vai fazer a prova novamente. Na escola, a gente chama isso de recuperação. Temos que alcançar a nota. Agora, na escola, você estudava as lições para fazer a prova, né? Com Deus é diferente, ele te põe na prova para você aprender as lições. Por isso, deserto é de Deus. Deserto é a escola superior do Espírito Santo. É no deserto que ele te lembra todo o caminho por onde ele permitiu você passar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se você guardava ou não os mandamentos. Então, querido, Jesus já morreu na cruz para te salvar. Agora, olha só, a autoridade não vem por conquista,
vem por humildade e renúncia. Segura aí, cada peneirada do diabo sobra menos de nós. O diabo, ele é apenas um agente, na verdade. O regente de toda a história é Deus, tudo está no controle de Deus. O diabo só pode tocar alguma coisa na sua vida pela permissão de Deus ou por legalidade sua. Se você der mole, ele entra, mas é você quem decide. Ele não pode tocar, matar quem é de Deus, até porque o poder de dar e tirar a vida é de Deus. Deus não quer te matar, ele não tem esse poder. Biblicamente eu posso afirmar, porque o poder de dar e tirar a vida está na mão de Deus e na sua boca também, mas ele quer te cansar. O propósito do diabo é te cansar, porque matar, ele não tem o poder de te matar, só Deus. Então ele quer te cansar, e Deus diz para Pedro: depois, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Agora, você pode fortalecer alguém na área que você não venceu? Reflita essa pergunta. Você pode ajudar alguém na área que você não venceu? Como é que eu vou aconselhar um casal sendo que eu não venci no meu casamento? Se eu não tenho testemunho? Como é que eu posso ajudar alguém a renunciar se eu não renuncio? Como é que eu vou dar um conselho na área financeira se eu não administro as minhas finanças corretamente? É furada, meus irmãos. Por isso a Bíblia está dizendo: e brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. Quando a sua luz brilha, denuncia o que você está fazendo de bem, usando o nome de Deus, buscando os recursos que Deus te deu. Quer saber? Deus usa o diabo para nos peneirar. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Por isso que eu estou falando que a mensagem não tem no Google. Quem cria os filhos de Deus não é o diabo. O diabo só peneira. Escuta isso. Quem cria os filhos de Deus não é o diabo. O diabo, ele só peneira. O próprio Deus que nos criou é que cuida de nós. Agora, Jesus poderia ter dito: não toca no Pedro. Mas ele não disse. Por quê? Não vem sobre nós tentação que não seja comum ao homem, mas fiel é Deus, que não nos deixará sermos tentados além, acima do que podemos suportar. E com a tentação, diz a Bíblia, ele dá logo o escape para que possamos suportar. Então, até o diabo trabalha para Deus. Você sabia disso? Para nos converter. É por isso que ele ainda está aí, gente. Deus é soberano, entenda isso, cristão. Deus é soberano. É por isso que você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo do diabo. Deus é quem rege toda a história. O diabo só é o cara da peneira daí. Ele só é o cara da peneira. Agora, preste atenção. A Bíblia está dizendo: Satanás vos pediu. Então ele não tem autoridade, mas ele tem autorização. Graças a Deus que ele pode pedir: Deus, eu vou tocar na vida do Albenir. Eu posso tocar, se Deus permitir, para um propósito, para minha vida, para melhorar de vida, é Deus que permite. Ou porque eu errei, porque eu falhei, descumpri um pacto com Deus. Você entende? É isso. Ele não tem autoridade, ele tem autorização. Graças a Deus por isso. E isso me consola e me conforta. Ele só tem autorização quando o meu Pai dá. Aí você talvez me pergunte: por que Deus permite isso? Por que Jesus deixou? Você já leu a Bíblia quando... Eu acho que é Samuel que fala lá em Samuel, quando Simei fica amaldiçoando Davi. Abisai queria puxar a espada e matar, que ele só queria matar todo mundo, matar ali Simei. E Davi disse: deixa ele. Deus está usando ele para me tratar. Por quê? Porque Davi sabia que ele era pecador também, que ele tinha errado. Então ele estava usando a ofensa do cara para ser tratado, para se fazer humilde. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que eu disse que nós precisamos ser ofendido, machucado. Para quê? Para a gente exercer a potência que Deus colocou em nós. Agora, o que fica na peneira do diabo é o quê? Quando você peneira uma coisa, o que fica na peneira? É as coisas boas ou as coisas ruins? É as coisas ruins, a ruim. Por isso a peneira está na mão do diabo e não na mão de Deus, e não na mão de Jesus.
É por isso que a peneira está na mão do diabo, porque você dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. O diabo fica com o orgulho que fica na peneira, porque a humildade que caiu lá embaixo é do meu Deus. E é por isso que a peneira não está na mão de Deus, está na mão do diabo. Então, te converta, senão, querido, Deus permite até o diabo para um propósito, para fazer você melhorar de vida. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que você receba essa palavra não como uma mensagem de condenação, mas como um alerta, como uma exortação, para que você entenda como Deus trabalha.